Imagine que você está agora mesmo no pátio de um dos maiores aeroportos do mundo, observando a movimentação incessante de gigantes de metal que cruzam continentes e oceanos. Se você olhar atentamente para a linha do horizonte, onde dezenas de aeronaves aguardam a vez de decolar, notará uma uniformidade visual que beira o monótono. Não importa se a companhia aérea é da Ásia, da Europa ou das Américas. A imensa maioria dessas máquinas voadoras compartilha uma característica fundamental. Elas são quase inteiramente brancas. Você já parou para se perguntar por que, em um mundo onde o marketing e a identidade visual valem bilhões de dólares, as empresas preferem abrir mão de cores vibrantes e designs arrojados para manter seus jatos com a aparência de uma geladeira voadora? A resposta para esse mistério não é uma escolha estética preguiçosa, nem uma coincidência sem sentido. Na verdade, a cor branca nos aviões é uma das decisões de engenharia e economia mais brilhantes da aviação moderna, ocultando segredos que vão desde a física térmica até a segurança estrutural e a preservação de vidas humanas em altitudes extremas. Para começarmos a desvendar este enigma, precisamos olhar para cima e encarar o nosso maior aliado e, ao mesmo tempo, o maior inimigo da fuselagem de um avião: o Sol. Quando uma aeronave está voando a 11.000 metros de altitude, ela está muito mais exposta à radiação solar intensa do que nós estamos aqui no chão. Nesse ambiente, o Sol não é apenas uma luz brilhante, ele é uma fornalha de radiação infravermelha e ultravioleta constante. É aqui que entra o primeiro segredo da pintura branca. O branco possui um albedo altíssimo, o que significa que ele funciona como um espelho térmico, refletindo a vasta maioria da luz solar que atinge a superfície do avião. Se você já vestiu uma camiseta preta em um dia escaldante de verão, sabe exatamente o que acontece quando uma superfície absorve luz em vez de refleti-la. Ela esquenta desesperadamente. Agora, imagine esse efeito em uma estrutura de metal de 60 metros de comprimento. Se os aviões fossem pintados de cores escuras, a fuselagem absorveria uma quantidade de calor tão massiva que o interior da cabine se tornaria insuportável para os passageiros durante o tempo em que a aeronave estivesse estacionada no solo. Ao escolher o branco, as companhias economizam fortunas em sistemas de ar-condicionado e refrigeração, mantendo a estrutura metálica fria e estável. Essa questão térmica é tão crítica que afeta não apenas o conforto, mas a integridade dos materiais compostos modernos. Diferente dos aviões antigos feitos puramente de alumínio, aeronaves de última geração, como o Boeing 787 Dreamliner e o Airbus A350, utilizam grandes quantidades de fibra de carbono e polímeros reforçados. Esses materiais são incríveis por serem leves e resistentes, mas possuem uma fraqueza: eles são sensíveis ao calor extremo. Se a superfície desses materiais atingir temperaturas muito elevadas devido a uma pintura escura, as resinas que mantêm as fibras unidas podem começar a enfraquecer ou degradar ao longo de décadas de uso. A pintura branca atua como um escudo protetor, garantindo que a estrutura sofisticada do avião nunca chegue perto do seu ponto de amolecimento térmico. É uma camada de seguro invisível que permite que esses materiais de alta tecnologia durem 30 ou 40 anos cruzando os céus. Mas a temperatura é apenas a ponta do iceberg dessa estratégia. Existe um perigo invisível que os passageiros raramente consideram, mas que tira o sono dos engenheiros de manutenção: a fadiga do material e as microfissuras. Imagine que a fuselagem de um avião é como a pele de um organismo vivo, que sofre pressões constantes. Durante cada voo, o avião se expande e se contrai devido às mudanças de pressão e temperatura. Com o tempo, isso pode gerar pequenas rachaduras, vazamentos de óleo ou corrosão escondida. O branco é o cenário perfeito para a detecção de problemas. Em uma superfície branca e imaculada, qualquer mancha de fluido hidráulico, qualquer sinal de corrosão ou a mínima rachadura de estresse se destaca como uma cicatriz escura em um lençol limpo. Se o avião fosse pintado de azul escuro ou bordô, esses sinais críticos de perigo poderiam ser camuflados pela pigmentação da tinta,
permitindo que um problema estrutural passasse despercebido durante uma inspeção visual rápida na pista. Portanto, o branco não é apenas uma cor, é um instrumento de segurança passiva que ajuda os técnicos a identificar falhas antes que elas se tornem catastróficas. Além disso, a manutenção de uma pintura branca é infinitamente mais simples e barata. Imagine o desafio logístico de retocar a pintura de um avião que voa por diferentes fusos horários e climas. Se uma aeronave colorida sofre um pequeno dano na pintura em um aeroporto remoto, a companhia precisaria ter exatamente aquele tom específico de azul ou verde para fazer o reparo. Com o branco, o processo é universal. Existe uma padronização na indústria que torna os retoques rápidos e eficientes em qualquer lugar do mundo. Isso mantém o avião no ar por mais tempo, e avião no chão é prejuízo certo. O tempo de turnaround, o período entre o pouso e a próxima decolagem, é otimizado quando os inspetores podem dar uma volta rápida ao redor da máquina e ter a certeza absoluta de que não há nada de errado com a pele de metal do gigante. E se eu te dissesse que a cor branca também tem uma função vital em situações de emergência que você nunca desejaria enfrentar? Imagine um cenário de pouso forçado em uma área remota, como o meio de uma floresta densa ou no vasto azul do oceano aberto. Nessas circunstâncias, cada segundo conta para as equipes de busca e salvamento. O branco é a cor que oferece o maior contraste possível contra quase todos os ambientes naturais do planeta, com exceção da neve. Um avião branco se destaca nitidamente contra o verde escuro das árvores, ou o azul profundo do mar quando visto de um helicóptero de resgate ou de um satélite. É uma escolha que aumenta drasticamente as chances de localização da aeronave em um momento de crise. Além disso, existe o problema dos pássaros. Estudos ornitológicos sugerem que as aves têm mais facilidade em visualizar e desviar de objetos brancos brilhantes contra o fundo do céu, o que reduz o risco de colisões aéreas, os temidos bird strikes, que podem danificar turbinas e colocar voos em risco. Pesquisas indicam que superfícies escuras podem ser confundidas pelos pássaros com o vazio ou com o solo, enquanto o branco emite um sinal claro de obstáculo para o sistema visual aviário. Agora precisamos falar sobre o lado pragmático que move o mundo: o dinheiro. Pintar um avião não é como pintar a parede da sua sala. É um processo incrivelmente caro, complexo e pesado. Para cobrir um Boeing 747, são necessários cerca de 450 a 500 litros de tinta, e cada gota adiciona peso à aeronave. O peso extra significa que o avião precisará queimar mais combustível em cada quilômetro percorrido. Como as tintas coloridas exigem mais pigmentação e muitas vezes mais camadas para manter a vivacidade, elas acabam sendo mais pesadas que a pintura branca padrão. Em uma frota de centenas de aviões, cada quilo economizado se traduz em milhões de dólares de economia de combustível ao final de um ano. Não é apenas uma questão de ser econômico, é uma questão de competitividade em um mercado onde as margens de lucro são minúsculas. O desbotamento é outro fator crucial na balança financeira. A radiação ultravioleta em altitudes elevadas é implacável. Cores escuras ou vibrantes sofrem um processo de oxidação e degradação química muito mais rápido que o branco. Se você pintasse seu avião de um vermelho magnífico, em poucos meses ele começaria a apresentar manchas rosadas e um aspecto de velho e descascado, exigindo uma nova pintura caríssima para manter a imagem da empresa. O branco, por outro lado, mantém sua integridade visual por muito mais tempo. Ele não desbota da mesma maneira e esconde melhor os efeitos do tempo. Para uma companhia aérea, a imagem de uma frota limpa e bem cuidada é essencial para transmitir confiança aos passageiros. O branco permite que essa imagem seja mantida com o menor investimento possível. A facilidade de revenda e o mercado de leasing também ditam essa regra cromática. A maioria das companhias aéreas não é dona de todos os seus aviões. Elas os alugam de empresas de leasing. Quando o contrato de aluguel termina, o avião muitas vezes vai para outra empresa em outro país.
Se o avião já é branco, a nova operadora só precisa trocar os adesivos com o logo e o nome da marca. Se o avião estivesse pintado com cores proprietárias extravagantes, o custo para remover toda aquela tinta e repintar o avião seria astronômico, reduzindo drasticamente o valor de mercado do ativo. É o mesmo princípio de quem compra um carro prata ou branco pensando no valor de revenda futuro. No mundo da aviação comercial, onde um único jato custa centenas de milhões de dólares, essa liquidez visual é um fator determinante. Para compreendermos a magnitude deste tema, precisamos olhar para os raros momentos em que as empresas decidem desafiar essa lógica. Houve casos de pinturas especiais, como o Pepsi Plane da Air France nos anos 90, que foi pintado inteiramente de azul como uma manobra de marketing maciça. O resultado? O avião tinha restrições severas de voo. Ele não podia voar em velocidades de cruzeiros supersônicas, por longos períodos, porque a tinta azul não conseguia dissipar o calor do atrito de forma eficiente, colocando em risco a temperatura do combustível e da cabine. Isso provou, de uma vez por todas, que a cor não é apenas um detalhe estético, mas uma limitação técnica operacional. A física não se importa com a cor da sua marca, ela só se importa com a forma como a energia é absorvida e distribuída. E aqui chegamos ao ponto culminante dessa jornada tecnológica, o fato incrível que prometi revelar e que conecta a ciência moderna à sobrevivência pura. Você já reparou que, apesar de quase todos serem brancos, existem aviões icônicos que quebraram essa regra, como o famoso Concorde. O Concorde era um jato supersônico que voava a mais de 2 vezes a velocidade do som. Devido ao atrito extremo com o ar nessa velocidade, o nariz da aeronave podia chegar a temperaturas superiores a 120 graus Celsius, e a fuselagem se expandia cerca de 30 centímetros durante o voo por causa do calor. Para o Concorde, a pintura branca não era uma opção econômica. Era uma necessidade de sobrevivência estrutural absoluta. Ele usava uma tinta branca de alta refletividade desenvolvida especificamente para suportar o regime térmico do voo supersônico. Se o Concorde fosse pintado de uma cor escura, o calor acumulado pelo atrito somado à absorção solar faria com que o metal perdesse sua têmpera e as janelas pudessem falhar. O branco era, literalmente, o que impedia o avião de se tornar um forno voador. Até mesmo na era espacial vemos esse padrão. Os foguetes da NASA e da SpaceX são predominantemente brancos. Por quê? Porque os combustíveis criogênicos, como o oxigênio líquido, precisam ser mantidos a temperaturas centenas de graus abaixo de zero. Se o foguete fosse escuro, o Sol aqueceria o tanque e o combustível começaria a evaporar antes mesmo do lançamento. A brancura que vemos nas pistas de decolagem é uma herança dessa necessidade de controlar a energia térmica em ambientes hostis. É uma ciência que une o transporte de passageiros entre São Paulo e Nova York à exploração de Marte. Da próxima vez que você estiver no portão de embarque, esperando para entrar naquele tubo de metal que o levará para o outro lado do mundo, olhe para a fuselagem branca com um novo respeito. Você não está olhando para um veículo sem personalidade, mas para uma obra-prima de eficiência técnica e segurança. Aquela cor branca está ali trabalhando silenciosamente a cada segundo. Ela está refletindo radiação que poderia causar câncer de pele. Ela está mantendo o alumínio e a fibra de carbono em uma temperatura estável. Ela está gritando para os inspetores onde há uma possível falha. E ela está garantindo que a empresa que opera o voo não vá à falência, por causa de custos de combustível e manutenção. É a prova máxima de que, na engenharia de alto desempenho, a forma e a cor seguem rigorosamente a função. Muitas vezes, buscamos soluções complexas e futuristas para os nossos problemas, mas a aviação nos ensina que a simplicidade, quando aplicada com inteligência, é a tecnologia mais avançada que existe. O branco é o padrão porque ele é imbatível no teste do tempo, da física e do bolso. É um legado de décadas de aprendizado, acidentes evitados e trilhões de quilômetros voados. É a cor da paz, mas também é a cor da vigilância e da eficiência máxima.
Se você achou fascinante descobrir que algo tão básico e onipresente quanto uma cor pode esconder tantas camadas de ciência, economia e sobrevivência, não guarde essa curiosidade só para você. O mundo está cheio dessas histórias escondidas à vista de todos, que passam despercebidas na nossa rotina apressada. Comente aqui embaixo. Você já tinha notado essa predominância absoluta do branco ou achava que era apenas falta de criatividade das companhias aéreas? Existe algum outro objeto do dia a dia que você sempre achou comum, mas suspeita que tenha um segredo de engenharia por trás? Sua interação é o que move este canal a mergulhar cada vez mais fundo nos mistérios das coisas simples. Aproveite para deixar o seu like se este vídeo trouxe uma perspectiva que você nunca tinha imaginado. Esse pequeno gesto ajuda o algoritmo a levar esse conhecimento para mais pessoas curiosas como você. E claro, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se e ative o sino de notificações. Aqui, nós não apenas explicamos como as coisas funcionam, nós exploramos o porquê de elas serem como são, transformando o seu olhar sobre o mundo ao seu redor. Cada detalhe, por mais simples que pareça, tem uma razão de ser. Obrigado por dedicar seu tempo a aprender algo novo hoje, e nos vemos na nossa próxima jornada pelas curiosidades que moldam o nosso planeta. Até logo!